Bom, então é isso, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de harmonia, mais uma aula do nosso curso de introdução à harmonia. Na aula de hoje nós vamos aprender finalmente o que é um acorde, né? Como funciona a estrutura básica dos acordes e também a cifragem. Nós vamos aprender a cifrar esses acordes, né? Eles não podem ser escritos de qualquer forma, a gente vai aprender como escrever esses camaradas e ser apresentado, tenho certeza, a uma série de acordes que talvez você nunca tenha ouvido falar na sua vida, mas que são importantes, que a gente precisa saber fazer essa estrutura básica, beleza? Bom, então convido você a pegar já o seu caderno, sua caneta, para fazer as anotações de tudo aquilo que você considera importante. Lembrando que essa apostila está lá na parte de cima da plataforma para você poder acessar a apostila e de repente, num outro momento, ler também o que está escrito por aqui, tá bom? É importante lembrar que os exercícios aqui eles precisam ser corrigidos, então você pode mandar os exercícios na própria aula aqui nos comentários na parte de baixo, pode botar a resposta ali que eu corrijo na própria plataforma, beleza? E é isso, vamos começar a nossa aula. Bom, ele já começa aqui a definição, né? O professor Ian, ele começa definindo o acorde da seguinte forma, né? Três ou mais notas separadas por terças e tocadas simultaneamente formam o acorde, né? Tem uma outra definição e essa sim é mais interessante para a gente. Eu vou explicar essa primeira definição e vou explicar essa que eu marquei aqui. Acordes de três notas chama-se tríade, né? No caso, chama-se tríade, e o de quatro notas, tétrade. Outras notas podem ser acrescentadas ao acorde para enriquecer o seu som. Então, o que a gente já começa a definir aqui? Que existem duas estruturas básicas aí de acorde, tríade e tétrade. Acordes tríades são acordes formados por três notas, e a gente vai aprender como se formam esses acordes. E acordes tétrades são acordes formados por quatro notas. E a gente também vai aprender a formar esses acordes. Não nessa aula. Vai ser dividido. Eu vou dividir essa aula porque é uma aula muito extensa. Então vai ter uma aula só para falar de tríades e uma aula só para falar de tétrades, ok? Então fica ligado, que ela vai ser dividida, tá? E ele diz que outras notas podem ser acrescentadas. Então, como é que vai funcionar esse sistema aqui? Para a gente entender isso, é importante que a gente venha aqui, né, numa estrutura básica de acorde, né? Primeira coisa, olha só, vamos aprender aqui o que é basicamente um acorde. Um acorde ele é uma sequência de notas, no caso, são intervalos de terças superpostas. O que significa isso? Vamos pegar a nota Dó, né? O nosso bom e velho Dó. Então eu aconselho que você tenha um instrumento em mãos, pode ser um teclado, né? Ou piano, no caso, ou violão, né? Que são instrumentos completos. Então você vai tocar a nota Dó. Dó. O que é um acorde tríade? São intervalos de terças superpostas, ou seja, se eu pegar a terça do Dó, né? Mi, Dó, Mi, Dó, Mi, Dó, Mi, né? E eu tocar essas duas notas juntas, eu tenho um intervalo de terça maior aqui, né? A gente já sabe disso, né? Dó, Mi. E se eu pegar a terça desse Mi aqui, ó, dentro do tom de Dó, que é a nota Sol, ou seja, Sol é a terça de Mi dentro do tom de Dó, e juntar isso aqui, ó, eu tenho um acorde de Dó maior. Essa é aquela definição que ele deu. É uma definição um pouco mais teórica da coisa. O que é um intervalo de terças superpostas? É você pegar terça em cima de terça, né? Então eu vou pegar a terça de Dó, Mi, eu vou pegar a terça de Mi. Só que o tom aqui é Dó maior. Então quem é a terça de Mi dentro do tom de Dó? Será que é Sol ou é Sol sustenido? É Sol. Então se eu tocar essas três notas juntas, eu vou ter um acorde de Dó maior, né? Ah, e se eu pegar a terça do Sol, né, eu vou ter um acorde de Dó com sétima maior. Ou seja, agora eu tenho uma tétrade. Então essa é a definição que ele deu, né? São intervalos de terças superpostas.
Aqui ele diz aqui algumas coisas que são importantes, mas eu aconselho a gente avançar logo para as tríades. Então, como a gente vai dividir essa aula em duas partes, na primeira a gente vai falar sobre tríades e na segunda sobre tétrades, nessa aula a gente vai falar sobre 4 qualidades básicas de acordes. São 4 qualidades básicas. O que é uma qualidade, né? Quando você atribui uma qualidade a uma pessoa, o que você está atribuindo? Você está atribuindo uma espécie de adjetivo, né? Por exemplo, a pessoa é muito boa, né? É uma qualidade da pessoa, né? Ela é uma pessoa muito focada, né? Uma qualidade da pessoa. Então, os acordes também têm qualidades, né? São 4 qualidades: maior, menor, aumentado e diminuto. Então a gente vai aprender a formar esses 4 acordes básicos. São 4 estruturas básicas. Por que são 4 estruturas básicas? Porque todos os outros acordes, de certa forma, eles vão sair daqui, né? Então um acorde maior com a sexta, por exemplo. Ele vai sair do acorde maior e eu acrescentei uma sexta. Acorde menor com a sétima maior. Ele é um acorde menor e eu acrescentei uma sétima maior. Então tudo parte dessas 4 qualidades básicas, beleza? E o nosso primeiro acorde é o acorde maior, ou a tríade maior, né? O que significa isso, né? A tríade maior, ela é formada por intervalos maiores. E como eu formo esses camaradas, né? A gente vai aprender isso agora. Existe uma fórmula básica que é a seguinte, né? O acorde maior, ele é formado por fundamental, que é a primeira nota da escala, beleza? Que é o primeiro grau. Ela é formada por uma terça maior, que é a terceira nota da escala, tá? No caso da escala maior, beleza? E a quinta justa, beleza? Então, essas 3 notas juntas, esses 3 intervalos juntos, formam um acorde maior, né? Exemplo, Sol maior. Ali a gente tem o seguinte, então vamos fazer o seguinte aqui, ó. No acorde de Sol, vamos pegar a escala de Sol? No Sol, no caso, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Tá um pouco grave para mim, né, mas não tem problema não. Sol é fundamental, né? Então vamos botar aqui, Sol é o meu primeiro grau do tom, né? No caso, meu tom aqui. Beleza? Agora sim, né? Meu tom é Sol, eu quero achar o acorde de Sol maior. Então o Sol é o meu primeiro, beleza? Então quem é a terça de Sol? Si, né? O Sol, Lá, Si. Quem é a quinta justa? Dó, Ré. É a quinta nota a aparecer na escala. Então aqui eu tenho o Ré. Essas 3 notas juntas vai formar o acorde de Sol maior, beleza? É basicamente assim que eu formo o acorde. Você perceba que não é um assunto difícil de entender quando você tem muito bem alinhado, né, o que é, na verdade, um intervalo, quando você já passou por escala maior. E é muito comum a gente encontrar na internet, né, pessoas com dificuldade para entender isso daqui, né? Não consegue entender de onde vem a tríade, por que a tríade é feita desse jeito, por que ela é diferente, etc, 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 né? Então é muito comum você encontrar esse tipo de dúvida na internet, mas não tem mistério, né? Você vê que depois que você entende os fundamentos básicos, fica muito mais fácil você formar um acorde. Por quê? Eu quero formar um acorde maior, acorde de Lá bemol maior. O que eu vou fazer? Eu vou na escala de Lá bemol, né? Lá bemol, Si bemol, Dó é a terça de Lá bemol, Mi, Mi bemol é a quinta justa, né? Porque tá um pouco grave, tá um pouco ruim, eu tô gripado, né? O acorde de Lá bemol maior, né? Eu quero fazer isso com qualquer outro acorde, eu vou seguir o mesmo padrão, é uma fórmula, beleza? Bom, agora que a gente já entendeu como se forma um acorde maior, nós vamos aprender a formar um acorde menor agora, olha só. Por quê? Esse é um outro acorde básico que eu tenho dentro da música, né? Esse aqui, ele é formado pela fundamental, né? Ou seja, o primeiro grau, terça menor, ou seja, bemol 3, né? É assim que se escreve, terça menor, e a quinta justa, beleza? Do acorde que eu quero encontrar. Supondo que eu queira encontrar aqui o acorde de Sol menor. Então a minha fundamental é Sol e a minha quinta justa é Ré. A gente já fez isso anteriormente, né? Então isso não vai mudar.
Só que agora eu tenho uma terça menor. Então se eu tenho uma terça menor, Sol, Lá, Si, eu preciso saber primeiro quem é a terça maior, né? É óbvio. Quem é a terça maior de Sol? Si. Se a terça é menor agora, eu vou diminuir um semitom. Então eu vou encontrar quem? Si bemol. Ó. Sol, Lá, Si bemol é a terça menor. Ré é a quinta justa. Então eu tenho Sol, Si, Ré, que forma um acorde de Sol menor, né? Quando você me vê, eu vejo acender. Acho que é, né, esse acorde não é. Quando você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama, né? Então a música Sinais de Fogo, o nome da música, né? Que começa exatamente com esse acorde. Eu me lembrei dela, né? Né? É basicamente isso daqui, tá? E aqui eu tenho Si bemol, beleza? E várias outras músicas, né, que começam com acorde de Sol menor, né? Que é feita em tom menor, né? Isso aqui é uma curiosidade, a gente vai entender isso mais pra frente em harmonia funcional, né? Tom menor, tom maior, né? Será que é importante estudar os dois? A gente vai entender isso daí mais pra frente, tá bom? O outro acorde que nós temos que aprender a formar é o acorde diminuto. Esse sim vai dar um pouco mais de dor de cabeça pra gente. Por quê? Ele é um acorde que precisa da fundamental, ou seja, eu preciso de um terceiro grau, né? E eu tenho uma quinta diminuta. Quinta diminuta. Lembra que o quinto grau, sempre que for diminuído, ele vai ser chamado de diminuto. Daí que vem o nome diminuta, tríade diminuta, beleza? Ela existe sim, ok? Então, a gente vai aprender a construir esse camarada aqui. O acorde é Sol diminuta, diminuto no caso, né? Sol, né? A terça menor é Si bemol. E quem é a quinta diminuta? Si Ré é a minha quinta justa, né? Então vai ser Ré bemol. Sol, Si bemol, Ré bemol, Si, Sol, da. Uma sonoridade esquisita, né? Ó, Ré bemol. Sonoridade diferente, né? E o acorde diminuto vai ser esse cara aqui, né? Aqui eu tô fazendo, né? Uma sonoridade bem diferente, né? Ah, Alan, mas aonde a gente vai usar esse cara, né? Mais pra frente, num outro momento, a gente vai aprender a escrever esse camarada aqui, beleza? E agora nós temos aqui a tríade aumentada, né? Que é um acorde aumentado. O acorde aumentado ele é um acorde maior com a quinta aumentada. Então, obviamente, aqui eu já dei a resposta para você. Se ele é um acorde maior, ele tem terça maior, né? Então a terça dele é maior e ele tem uma quinta aumentada. Como é que eu escrevo a quinta aumentada? Assim, sustenido 5, beleza? O meu exemplo está em Sol maior, então eu tenho Sol. Voltei a ter uma terça maior, que é Si. E quem é a quinta aumentada? Ré sustenido, beleza? Ah, Alan, por que não Mi bemol? Porque eu estou falando de quinta aumentada. Então eu uso sustenido para representar que eu aumentei a nota. Se eu quisesse falar em sexta menor, né? Se tivesse assim, por exemplo, ó, bemol 6, aí sim eu escreveria Mi bemol. Mas isso daqui está errado, porque o acorde aumentado ele é caracterizado justamente pela quinta aumentada, tá? Então é isso daí mesmo que você está vendo na tela, beleza? Assim, eu não toquei o acorde aumentado, né? Tem essa sonoridade aqui, né? Aquela sonoridade de novela, né? De tensão, né? Quem matou fulano, ó. Né? Aí você imagina, né? O camarada tá entrando na sala com uma arma, né? Em direção à cozinha para matar a mocinha que tá na cozinha, né? Aquela sonoridade tensa, né? Justamente de expectativa mesmo, né? A gente vai aprender a utilizar ele mais pra frente, né? Por enquanto a gente só tem que aprender a formar esses camaradas mesmo, beleza? Bom, e aqui
Exercícios. E gostamos muito de exercícios, né? Uma dúvida muito comum, e aqui vamos pontuar aqui algumas coisas, né? É o seguinte: como é que eles aparecem na partitura, né? Esses acordes na partitura eles vão aparecer nesse formato aqui, ó, que você está vendo na tela, né? Elas aparecem juntas, elas não vão aparecer separadas igual as notas, né? Mas uma coisa que eu quero que você faça é isso daqui, esse exercício aqui, ó. O 19 e o 18, né? Eu quero que você faça esses dois exercícios aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó, minha cara. Beleza? Para você poder acompanhar aí os dois, né? O primeiro exercício, o 18, você tem que identificar qual é o acorde que está aparecendo ali na pauta. Então, qual é o acorde que tem como nota Mi, Sol e Si, né? Que acorde é formado, melhor dizendo, com essas três notas, né? Lá, Dó sustenido e Mi, né? Lá, Dó sustenido e Mi. Que acorde é formado com essas três notas, né? Sol, Si bemol e Ré. Que acorde é formado com essas três notas? Então, é um exercício que vai fazer você pensar um pouquinho, porque você vai ter que identificar ali qual é o acorde formado com essas três notas. E aqui, na verdade, já é o contrário. Aqui ele já está te dando o acorde e ele quer que você escreva na pauta, né, esse acorde. Caso você não queira escrever na pauta, o que você pode fazer é isso daqui também. Escrever quais são as três notas que formam ele. Por exemplo, Si bemol é formado por Si bemol, Ré e Fá. Essas três notas juntas formam o acorde Si bemol. Mas eu aconselho que você escreva na partitura porque fica mais organizadinho, fica mais interessante. Mas você pode escrever também nesse formato aqui que eu estou botando para você. Na questão da prática não vai fazer muita diferença você escrever na pauta ou não, a não ser que você tenha o hábito de tocar através da partitura. Se não for o seu caso, não vai fazer muita diferença para você, ok? Tá? E basicamente são esses dois exercícios aí que eu deixo para você. Porque na próxima aula a gente já fala sobre tétrades. E aí a gente já está fechando basicamente todo esse curso básico de harmonia, esse curso de introdução à harmonia, com o assunto tétrades. Opa, quase que não sai, né? Tétrades, né? Isso não existe, né? Tétrades, tá? E aí a gente vai aprender outras estruturas aqui, né? Tem outras estruturas que são muito importantes dentro da harmonia. Você vai aprender o que é um acorde com sétima maior, um acorde maior com a sétima menor, um acorde menor com a sétima, menor com a sétima e quinta diminuta. Você vê que a quantidade de acordes ela aumenta bastante, né? Ó, tem bastante coisa aqui pra gente dar uma olhada, né? Então vai ser uma aula só sobre tétrades. Tem acordes com sexta mais pra frente, que a gente vai dar uma olhada também. Mas não tem muita diferença, é a mesma ideia, né, do acorde tétrade, tá? E acordes invertidos. Esse sim é um assunto muito importante, a gente vai ver num outro momento também. E a gente basicamente fecha o nosso ciclo de introdução à harmonia. Depois de passar por inversão, a gente vai basicamente fechar esse ciclo aí, tá? E é basicamente isso, beleza? Então, espero que você tenha curtido esse momento aqui comigo, essa aula sobre tríades. Na próxima aula a gente vai ver bastantes coisas sobre tétrades. É isso. Tamo junto, valeu, forte abraço e fui!